Leo, estou pensando em comprar um Steam Deck. Já tenho um PS5 e um Mac para trabalho. Acha que vale, sendo que vou usar mais no dock, mas quero a flexibilidade do portátil? Vale mais um PC do mesmo preço? Eu tive esse problema agora com o Steam Deck na viagem. Eu fui pro Brasil, passei um mês, tá, gente? E eu levei o meu Switch e levei o Steam Deck pra jogar. O grande problema do Steam Deck é quando você tenta rodar jogos AAA, muitos deles em pelo menos Full HD pra colocar na sua televisão. É porque a tela do Steam Deck é 800p. Eu fui lá na casa da minha mãe tem uma televisão Full HD, tá? Eu fui colocar esse jogo em Full HD pra rodar. Você não pode desconsiderar o esforço adicional de processamento que é pro videogame passar de 800p pra 1080. Tipo assim, eu tive dificuldade de rodar vários jogos a pelo menos 30 quadros. Jogos que eu rodava de boa a 30 quadros na telinha dele. Quando eu fui passar pra Full HD, exportar pra tela externa, eu tive essa dificuldade. Eu tentei jogar em 720p, ficava muito ruim. Se você conseguir jogar em 720p, se você tá pensando em falar isso, eu vou usar ele docked, vou colocar ele num dock pra ligar na televisão e eu não ligo e rodar jogo em 720p. Beleza. Agora, se você tá pensando em pegar e pelo menos rodar em Full HD na televisão, eu vou dizer que o hardware dele vai ter muito problema para isso. Alguns jogos mais modernos, que você tem umas funções tipo FSR 2 e coisa do tipo, você pode tentar usar essas tecnologias de upscale. Eu tentei especificamente jogar o Assassin's Creed Odyssey e tive muito problema. Eu consegui rodar o jogo mais ou menos bem, pra não ficar tipo porco, a 900p, rodando internamente, e eu usei o FSR 1, que vem embutido no... que não é bom, mas é o que tem. Vem embutido no Steam Deck para poder rodar, para poder melhorar um pouco a imagem, para fazer esse upscale final para 1080p. Ficou usável, mas não ficou bom. Então assim, eu vou dizer para você tem a opção de usar o Steam Deck docked, só que quando você passa de 800p para 1080, para Full HD, complica a coisa para ele. 2, você tem a opção, se você quiser, de comprar esses consoles que rodam Windows, que aí eles vão te dar um hardware muito melhor. O que acontece para esses consoles tipo a Neo, tipo o Legion Go, tipo o ROG Ally, o que eles fazem são mais caros, tá? Só que eles, quando você faz o dock deles, você coloca eles na base, você consegue rodar com uma voltagem maior. E a tela deles normalmente já funciona pelo menos a Full HD. Então você consegue rodar numa potência mais alta. E além disso, eles já são feitos com esse tipo de resolução em mente. Então eles são mais fáceis. O problema é mais caro. E segundo, você vai ter que lidar com Windows naquela telinha, que é muito complicado. Principalmente quando você liga num televisor externo, que você tem que navegar. O Steam Deck é de boa pra você navegar ele no negócio externo, porque ele mapeia todos os controles de hardware, configuração e coisa do tipo, aquelas coisas, controle de TDP, tudo para um controle externo. Você pode ligar o controle do Switch dele e jogar qualquer jogo. Ele basicamente... Você pode ligar o controle do Switch, por exemplo, e ele traduz os comandos do Switch para os comandos que um jogo que você tá jogando consegue entender. Normalmente, se você jogar o ROG Ally e outros que rodam Windows, você tem que jogar com controle de Xbox, que é o que todo mundo aceita. Você pode ligar o controle do PlayStation 5 também, ele traduz os comandos para o jogo entender. E tem toda a interface dele mapeada no controle. Você pode controlar TDP, controlar aqueles negócios de aparecer frame rate na tela, coisa do tipo e tal. Sentado no seu sofá. Com os consoles de Windows é mais complicado isso. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como funciona a interação com o Steam Deck ligado numa televisão. Eu tô com o meu Steam Deck aqui agora e esse controle de Xbox tá pareado com ele. Eu posso controlar as coisas aqui nele, só que agora eu vou ligar na placa de captura pra vocês verem. Agora ele tá conectado aqui e ele tá nesse monitor pra mim. Eu tô capturando ele ali também. Eu posso controlar tudo com o meu controle aqui, ó. Eu baixando pra baixo, pra cima, tá tudo funcionando aqui. Eu posso controlar as coisas, mudar e tal. Se eu quiser acessar um menu, eu aperto a tecla do Xbox, ele vai abrir um menu ali que tem a biblioteca, eu posso vir na minha biblioteca aqui, esse tipo de coisa. Se eu clicar no Xbox e no ar, ele abre o menu para eu controlar as outras coisas, tipo o áudio, brilho aqui não faz diferença, mas também eu posso vir aqui e controlar toda a parte de desempenho. O meu negócio de travar limite de quadros e tudo tá aqui. E tudo eu faço no controle sem precisar tocar no dispositivo. Então, eu tô jogando agora o Ratchet & Clank Rift Apart rodando no Steam Deck. Ele tá ligado na televisão, rodando a 1080p com os métodos lá de upscale que ele tem, porque, enfim, você tem que usar um método desse porque o dispositivo não é muito potente. Você pode controlar com o controle aqui normalmente, você pode chamar os menus também direto dele, aqui na tela. Eu posso fazer isso ou eu posso
até vir aqui e mexer na parte de controle de energia dele, se eu quiser, né? Eu posso travar e destravar quadros e coisa do tipo. Eu deveria, na verdade, limitar isso daqui a 30, fica mais redondo. Enfim, funciona daqui, tá? Se eu quiser, eu posso simplesmente sair do jogo, vir aqui, mandar sair, confirma, ele vai me voltar para a interface da Steam, né? E daqui eu posso fazer todo tipo de coisa, eu posso gerenciar tudo sem problema nenhum. Só uma observação que tem que ser feita para você poder fazer output de um jogo em Full HD ou numa resolução maior do que a tela do Steam Deck, você tem que vir nas configurações do jogo, e isso tem que fazer por jogo, que não é uma coisa muito legal, e você vem aqui na resolução do jogo e coloca a resolução diferente da nativa dele. Aí você consegue fazer o output para sua televisão sem problema. Mas lembrando, o dispositivo não é muito potente. Jogos modernos que tem esse sistema de upscale, tipo FSR, que tem no caso do Ratchet & Clank aqui, o IGTI que eu usei agora, vai dar para rodar de boa porque ele consegue fazer o upscale de uma imagem que está sendo gerada numa resolução mais baixa. Mas para jogos mais antigos que não tem isso e que são pesados também, jogos de alguns anos atrás até, poucos anos atrás, vai ser um pouco mais complicado. Mas agora eu vou mostrar para vocês como funciona num dispositivo Windows. Vamos lá, eu tô com o Anywhere aqui ligado no monitor, tá usando o controle externo com o controle do Xbox. E a coisa é bem diferente no Windows. Ele pelo menos já tem um suporte para poder usar o controle como mouse. Isso eu posso fazer, tá? Eu tô movendo o ponteiro lá, tô controlando aqui. Só que outras coisas são mais complicadas. Eu não consigo controlar toda a parte de consumo, aquele controle próprio do dispositivo de limitador de quadros e tal. Porque se eu clico na tecla do Windows, até onde eu sei não dá, né? Ele abre a interface de games do Windows, que para mim é completamente inútil nessa situação. Eu já tentei algumas combinações aqui, eu acho que não tem. O que eu tenho que fazer para mexer nisso é vir e clicar aqui. Depois que eu clico aqui, eu consigo fazer esse controle na interface dele, só que com o controle que eu estou segurando. Só que eu só consigo acessar se eu tiver acesso ao dispositivo, que é um pouco de problema. Outra coisa que eu não sei fazer só com o controle do dispositivo é abrir o teclado. Eu não sei como é que faz isso com o controle. Não sei se tem um jeito também. Uma coisa que o iAni oferece, também outros dispositivos desse, tipo o ROG Ally e tal, é uma interface que, se eu não me engano, se eu segurar aqui, ela vai abrir nela e eu meio que posso usar o controle para selecionar meus jogos. Você pode colocar isso daqui para ele abrir direto nessa interface, que é uma interface que a iAni faz para você poder selecionar seus jogos. Mas, obviamente, quando você está tratando de Windows, eventualmente você vai ter que sair dessa interface e mexer em alguma coisa na tela. E não é muito fácil de fazer isso com o controle. E para acessar essa interface, eu também tive que ter acesso ao dispositivo, né? O que não é ideal. Eu tô agora dentro do Ratchet & Clank Rift Apart rodando no dispositivo Windows, tá, gente? O que que acontece? Se eu apertar a tecla do Xbox, em vez de abrir a interface do jogo e coisa do tipo, eu vou ver a interface de Xbox do Windows, que é inútil, vamos concordar, não serve pra nada. E aí, se eu quiser ter acesso a todos os números dele, tipo ligar as coisas de limitador de FPS, se eu quiser ligar overlay pra ver coisa de informação de tipo de frame rates, coisa do tipo, essa é uma outra coisa, tá? Como eu tava falando, o Windows é muito complicado. O que que acontece? Ele quer que eu baixe uma atualização do negócio para poder, com a overlay de informação de frame rate e tal. Ainda bem que isso aconteceu, que eu tenho essa informação para vocês. Viu? No Windows é muito complicado. Acontece essas coisas no meio do jogo, o mouse já não funciona mais em nenhum controle, você precisa de ter um mouse e um teclado ligado para poder lidar com esse tipo de coisa. De vez em quando, o fato de você ter um mouse e um teclado ligado, dependendo do jogo, interfere nos comandos do jogo, porque o jogo acha que em vez de você usar o controle, quer usar o mouse e teclado, aí o input do controle em alguns jogos não funciona, tá? E alguns jogos, pelo fato de já ter um input do controle do videogame, ele não reconhece o seu controle ligado nele, porque ele acha que esse daqui é o controle 1 e esse daqui é o controle 2. Então ele está esperando o input desse daqui em vez desse. Não só isso, a coisa que eu queria mostrar é que você não consegue ter acesso a toda a parte de gestão de frame rate, esse tipo de coisa dele, a não ser se você tiver acesso ao dispositivo. Você não vai conseguir acessar do controle. Então tá aí. Eu preciso ligar um teclado e mouse agora se eu quiser lidar com isso. Ou eu tenho que muito porcamente puxar isso daqui, torcer para aparecer na tela. Aí ele liberou. Agora vamos ver se volta. Voltou. Então, a experiência do Windows não é muito boa, tá? É só para vocês verem o que acontece.
Dificilmente isso acontece no Steam Deck. Quando acontece alguma coisa de travar jogo, porque acontece, você pode fazer tudo no controle. Então essa foi só uma demonstração e de forma muito fortuita, eu acho que eu tô usando essa palavra certa, apareceu também um dos problemas que você tem, que é essas coisas de atualização de coisas do Windows e tal, que dificulta um pouco o processo todo, porque você tem esses pormenores do Windows que não são muito otimizados e demandam teclado e mouse, né? O Windows, ele espera que você use com teclado e mouse. Apesar de ter uma interface de toque, de touchscreen e tal, ela não funciona muito bem. Pronto, agora faça com essa informação que você quiser, que eu tenho eu já fiz isso com todo já, tá? Eu já levei em viagem um console da Yaneo. Experimentou todas as possibilidades. E se você quiser viajar e jogar ao mesmo tempo, a melhor opção, tá? Ligar na televisão e jogar, a melhor opção é o Switch. Disparado! Contanto que o cara o cara da Ubisoft me ofereceu a chave pra... Eu fiz um review aqui já, do último Prince of Persia. Aí eu perguntei pra ele ia mandar pra PC. Aí pra PC, pra eu poder instalar no Steam Deck, você tem que fazer aquela coisa de instalar a loja da Ubisoft, tem que fazer um trampo, sabe? Porque não era código da Steam, era código da Ubiplay, sei lá como é que chama a loja deles. E tinha esse negócio também de ligar na televisão, de como é que ia ser a potência do treco quando eu passo pra Full HD e tal. Aí eu falei, você tem do Switch? Aí o cara me mandou no Switch, eu joguei o jogo no Switch, zerei o jogo no Switch. O problema é, o próximo Switch tá saindo no início do ano que vem, né? Então você perder, enfim. Mas mesmo com o hardware inferior, a experiência do Switch, você não tem que pensar, velho. Você liga na basezinha, pum, tá na televisão, você não sabe o que tá acontecendo. Você tira da basezinha, tá na telinha, você tá jogando. Então a experiência do Switch é tipo assim, é linda. Mesmo o Steam Deck, que é muito melhor que esse console de Windows para você poder ligar na televisão, porque você tem o mapeamento de todas as funções do controle, você não precisa levantar, tocar na tela para fazer nada, mesmo ele não tem nada próximo do Switch. O Switch aqui é o que esses consoles de Windows deveriam ser, tá? Se a Microsoft tivesse a decência de fazer uma versão do Windows para jogo,